Na difusão molecular em gases, há o transporte de massa de um componente A para um componente B, através da difusão. A primeira lei de Fick pode descrever este processo. Para a determinação do coeficiente de difusão, é possível utilizar a célula de Arnold. Este aparato contém um cilindro preenchido com o componente que se deseja analisar. Na extremidade superior deste cilindro, haverá uma corrente gasosa que possibilita o arraste das moléculas que estão dentro do cilindro, não havendo acúmulo no caminho difusional. Neste processo, pequenas mudanças ocorrem no caminho difusional, conforme a transferência de massa ao aumento deste caminho. Estas mudanças ocorrem em um ritmo muito lento ao longo do tempo, permitindo uma abordagem pseudo-estacionária, simplificando o equacionamento matemático. O ajuste da vazão da corrente gasosa foi feito por meio da cronometragem do tempo de ascensão de bolhas de sabão em uma proveta, a fim de se atingir 10 ml por minuto. A corrente de gás, regulada por uma válvula, passa por uma coluna de adsorção para reduzir ao máximo sua umidade. Posteriormente, passa pela célula de Arnold e, por fim, entra em uma proveta com sabão na base para se ter um controle da velocidade do gás. Para se observar os efeitos da temperatura no fenômeno da difusão, o experimento foi realizado em duas temperaturas, 22 e 40 graus Celsius. Para o controle da temperatura foi utilizado um banho termostático com set point ajustável. Finalmente, após a vazão do gás ter sido ajustada e a temperatura do banho ter atingido o valor desejado, inicia-se o experimento acoplando as mangueiras no suporte da célula de Arnold, e assim medindo o nível do líquido na célula e também o tempo decorrido. O experimento de célula de Arnold é realizado com metanol e uma corrente de ar. O que nós estamos fazendo? Estamos controlando a vazão de ar que passa por cima da célula de Arnold, que começou com a medição de 1 centímetro. Nós faremos medições de meio milímetro até atingir 1,5 milímetro e tomaremos o tempo para, com isso, possamos calcular a velocidade de difusão do metanol. No início do experimento, o metanol estava em 1 centímetro e nós iremos marcar cada meio milímetro da descida, iremos marcar o tempo, e quando ele chegar no 1,5, o experimento terá acabado. Como o experimento foi repetido para uma temperatura mais elevada, para que os efeitos da temperatura na difusão pudessem ser observados, foi necessário reintroduzir metanol na célula de Arnold, para restabelecer o mesmo nível do experimento realizado anteriormente. Os demais ajustes, como a vazão do gás e o manuseio dos equipamentos, permaneceram inalterados. Nessa etapa do relatório serão apresentados os resultados, com os dados obtidos experimentalmente para as duas temperaturas, que são o comprimento do caminho difusional e o seu respectivo tempo. Foi gerado um gráfico com a diferença dos quadrados da altura, que corresponde à variação do caminho difusional ao quadrado, pelo tempo. Este processo corresponde à linearização da primeira lei de Fick e possibilita, por meio da regressão linear, calcular o coeficiente de transferência de massa. A equação utilizada para isso está representada na imagem. Utilizando o coeficiente angular obtido na regressão linear,
fazemos uma operação matemática inversa, fazendo uso de todos os parâmetros do metanol apresentados na tabela, e assim extraímos o valor do DAB experimentalmente. Para 22 graus Celsius, o valor encontrado foi de 4,34 vezes 10 na menos 5 metros ao quadrado por segundo, e para 40 graus Celsius foi de 9,22 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. E esses valores foram comparados com os da literatura. Para 22 graus Celsius, obtivemos um DAB de 1,59 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo, e para 40 graus Celsius, 1,74 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo. A ordem de grandeza dos valores encontrados foram as mesmas dos da literatura, e também apresentaram a mesma tendência. No entanto, houve grande variabilidade dos valores, sendo maiores que até 100%. Uma explicação para este fato é a falta de confiabilidade nas medições, pois elas são muito incertas e de difícil visualização, além de perturbações que podem ocorrer no próprio sistema devido ao aparato experimental utilizado. Mesmo assim, o objetivo do experimento foi alcançado. Foi possível observar o fenômeno de difusão e a sua variação com a temperatura.